Salve pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Fanação. Vamos falar sobre o mercado da bola aí movimentado, fim da novela Flamengo e Caio Jorge, agora não tem volta. Vou falar sobre esse assunto com vocês, vou falar também sobre o novo jogador que está na mira do Flamengo. Trata-se de um jogador uruguaio, Rodrigo Salazar, destaque de clube português. É isso mesmo, o Vitão será apresentado hoje no Flamengo. O Flamengo bate o martelo com a ida de Carrascal para o Napoli. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Tem também Thiago Almada a caminho do Palmeiras. Que história é essa de Thiago Almada no Palmeiras? Bem, pessoal, vamos começar o vídeo aí então. O primeiro vídeo de hoje, né? Nessa manhã de sexta-feira. Sextou, galera, é isso mesmo. Sextou, um sextou para todos, né? Que seja uma sexta-feira, um final de semana bom para todos. Campeonatos estaduais começando e assim vai, né? Vamos começar o vídeo então já falando sobre o nosso Thiago Almada, né? O Thiago Almada aí que vem sendo aí um jogador muito especulado nessa janela de transferências, né? Jogador que foi destaque do Botafogo no ano de 2024, naquela campanha mágica, né, do Botafogo, foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e campeão também do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. Acabou a piada para o Botafogo, né? O time do bairro que não ganhava Libertadores acabou ganhando graças ao Thiago Almada, que jogou muita bola. Saiu uma notícia lá na TNT, na TYC Sports, galera, é que o Palmeiras ele enviou uma proposta ao Atlético de Madrid pelo meio-campista Thiago Almada, tá? A proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros, cerca de 166 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada, tá? Isso em torno do Atlético de Madrid considera aí, o Atlético de Madrid considera o valor aceitável, tá? Então, o Atlético de Madrid ele pensa na possibilidade sim de vender o Thiago Almada. E o Almada também ele quer minutagem, né? Porque o Almada ele está visando aí uma convocação para a Copa do Mundo e ele pensa sim em respirar outros ares. E as chances concretas dele deixar o Atlético de Madrid passa pela decisão do atleta, né, gente? A gente sabe que o Thiago Almada ele quer permanecer na Europa, não voltar no Brasil no momento, mas é bem considerado aí uma possível vinda dele sim para o continente sul-americano para ganhar mais minutagens, né? E ele vê com bons olhos. Além do Palmeiras, gente, houve outras sondagens aí do Grêmio também e do Cruzeiro, né? O Flamengo também, segundo a TNT Esportes aí, né? O Flamengo sondou o jogador, mas não enviou nenhuma proposta. Quem chegou no Atlético de Madrid mesmo foi o Palmeiras e o Grêmio. O Grêmio se assustou até com a proposta, né? E o Palmeiras foi lá e ofereceu esse valor por 50% dos direitos econômicos do atleta. Só que o Palmeiras, meus amigos, diante dessa investida toda, o Palmeiras está com um problema financeiro aí no mercado. Há quem diga que o Palmeiras está com uma dívida bem elevada aí. A dívida do Palmeiras só aumentou nos últimos anos. Então, ninguém sabe aí o que vai acontecer, o desfecho dessa negociação. Quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, acionar o sino das notificações na opção todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. E não se esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário fortalece e cresce o canal. A hora que você comentar, hype o vídeo aí e vamos que vamos, tá? Então, mudando do Thiago Almada, vamos falar de fim da novela. Isso porque, meus amigos, a novela Caio Jorge e Flamengo, até que enfim, teve o capítulo final, tá? É isso mesmo. O Flamengo ele enviou uma proposta ontem à noite para o Cruzeiro, né? Dessa vez foi uma proposta oficial vindo do clube. A terceira e última proposta, que girou aí em torno de 30 milhões de euros, né? Cerca de 88 milhões de reais na cotação atual pelo atleta. Essa proposta foi enviada direto para a diretoria do Cruzeiro e logo o Flamengo teve a resposta, um não. O Cruzeiro recusou novamente a proposta do Flamengo. E diante desse cenário, gente, o staff do Caio Jorge viajou até Belo Horizonte,
até muitos pensávamos que seria ali para um desfecho positivo para o lado do Flamengo, porém não foi. O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato de Caio Jorge aí. Essa informação foi trazida pelo Bruno Andrade da ESPN Brasil. Segundo o Bruno Andrade, aí, o atacante recebeu um aumento salarial do Clube Mineiro. Além disso, seu vínculo, que acabava no fim de 2028, foi ampliado até o fim de 2030. Então, Caio Jorge não vem mais para o Flamengo vai ter mesmo que buscar outro jogador no mercado, tá, galera? Vamos falar agora sobre Jorge Carrascal. Isso porque chegou uma proposta aí da Itália pelo meio-campista Jorge Carrascal. Essa proposta do Napoli pelo Carrascal, né? Uma proposta que girava ali em torno de 20 milhões de euros, né? 20 milhões de euros a 22 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais a 130. Porém, esta proposta ela foi negada. O Flamengo negou a proposta por Jorge Carrascal. O Flamengo pensa aí em blindar o seu elenco no momento, e o Jorge Carrascal ele permanece no Flamengo, até porque muitos veem aí o Carrascal como possível substituto do Arrascaeta ali no meio de campo, né? Então o Flamengo está blindando o seu elenco. O presidente BAP já falou para o José Boto que do elenco principal não sai ninguém. Então o Jorge Carrascal, tanto ele como o Léo Pereira, qualquer proposta que vier para um jogador que seja titular, não vai sair, segundo o aval aí do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, tá? Bem, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Rodrigo Salazar. Segundo informações vindo lá do Diário Esportivo de Portugal, né? Essa notícia foi compartilhada aí pelo jornalista Luiz Pinto Coelho, é de que o Flamengo ele mira aí, demonstra interesse na contratação do meia ponta direita Rodrigo Salazar, de 26 anos, destaque do futebol português, tá? E melhor, o atleta é do Braga de Portugal, que ali todos veem aí como o Braga como um time de, vamos supor, o quarto time de Portugal, né? Então essas informações elas foram exclusivas e o clube já fez contato pelo atleta uruguaio buscando atender às condições de negócio e viabilidade aí da negociação, tá? A equipe portuguesa já se manifestou que não aceitará negociar uruguaio por menos de 20 milhões de euros. Salazar é visto aí internamente como um nome que agrada muito a diretoria e a comissão técnica pela versatilidade, intensidade e capacidade de decisão no último terço do campo. Então o Flamengo mira a contratação desse jogador. Lembrando, gente, o Flamengo fez só uma sondagem, tá? Então o Flamengo sondou, fez aí uma especulação pelo Salazar, mas o time português já falou: Flamengo, se vocês quiserem levar o Salazar ou qualquer outro clube, não venha com menos de 20 milhões de euros. Então o Flamengo está monitorando esse jogador uruguaio, que jogou em destaque aí como o Schalke 04 da Alemanha, né? E o Flamengo tentou aí procurar informações sobre o jogador. Até agora não temos nenhuma notícia de uma proposta formalizada, só mesmo essa sondagem do Flamengo em cima do Salazar. Então é basicamente isso que acontece, né, gente? Mas a gente sabe que o mercado da bola é assim. Uma hora você vai tentar, uma hora você vai acertar a negociação, tá? Vamos falar sobre Gerson, que foi para o Cruzeiro, gente. Isso porque o Flamengo recebeu um valor da venda de Gerson aí ao Cruzeiro, tá? Com a negociação entre Zenit e Cruzeiro, por Gerson, o Flamengo terá aí direito a 0,74% do valor da transferência em função do mecanismo de solidariedade da FIFA. O rubro-negro vai lucrar aí cerca de 199 mil euros, o que vai dar equivalente aí a 1 milhão e 200 mil reais. Então o Flamengo vai colocar aí um pouquinho de dinheiro do Gerson aí no bolso. Já dá para pagar a folha salarial, vamos supor aqui, do Michael, né, gente? Já dá para pagar um mês do Michael. Então o pouco que tá pingando ali tá bom demais para o clube de regatas do Flamengo, né? Lembrando que o Gerson ele chegou ao Cruzeiro e vai ser anunciado
pelo Clube Mineiro, que pagou aí um valor astronômico pelo Gerson. São 30 milhões de euros, sendo 26 milhões fixos, mais 4 milhões por bônus. O Zenit, essa negociação toda, o Zenit, ele lucrou aí 180 milhões de reais pelo Gerson, 189 milhões de reais pelo Gerson, né? O Zenit comprou o Gerson ao Flamengo por 140, vendeu por 180 milhões. Bom negócio para o Zenit, bom para o Flamengo também, que vai pôr essa grana no bolso aí, né, gente? Vamos falar sobre o Vitão, porque o Vitão vai ser apresentado hoje oficialmente pelo Flamengo. E aí o Vitão, nação rubro-negra, será anunciado aí pelo Flamengo. Vitão, que é o primeiro e único reforço dessa janela até o momento, né? O horário da apresentação do Vitão será às 14 horas e 30 minutos, ou seja, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, nessa sexta-feira. Lembrando que agora o Flamengo aí foca em um atacante, tá? O Vitão vai ser integrado aí junto ao elenco principal do Flamengo para fazer aí até então a sua pré-temporada. Uma notícia boa também, meus amigos, partindo de Vitão já para uma notícia excelente, é que o Flamengo vai transmitir alguns jogos este ano para o exterior, tá? Vai ser jogo ao vivo, passando direto da Flá TV no YouTube, meus amigos. É isso mesmo, o Flamengo vai transmitir alguns jogos para o exterior, né? Via YouTube, e vai ser alguns jogos do Campeonato Carioca e alguns jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo vai transmitir para fora. Então, o Flamengo, o presidente BAP, ele falou tanto em internacionalizar a marca rubro-negra, e ele está tentando fazer isso, levar a transmissão do Flamengo em TV própria, né, exclusiva do clube, para o exterior. E eu tenho certeza que o Flamengo, se ele colocar jogos de pay-per-view dentro da Flamengo TV, podendo transmitir esses jogos com a qualidade que a Flá TV tem, o Flamengo, ele com certeza vai gerar uma boa audiência. Flá TV não, Flamengo TV, né, galera? A gente vê aí, em muitos casos, a GE TV, a Cazé TV, sempre que passa jogos do Flamengo, batendo recorde atrás de recorde de público. Então o Flamengo pode sim aí bater recorde com a Flamengo TV, por que não? O Flamengo, ele a partir desta temporada, ele transmitirá gratuitamente todas as 10 partidas do Campeonato Carioca e os 19 jogos com mando de campo no Brasileirão. No total serão 29 jogos disponibilizados ao público no exterior. Lembrando que é no público do exterior, país lá fora, tá? Para atender melhor a audiência internacional aí, as transmissões terão duas opções de áudio: em português, com narração de João Guilherme, e em espanhol, com narração do Gustavo Venten. A estreia está marcada para o próximo domingo, dia 11, às 18 horas, horário de Brasília, na partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Primeiro jogo aí como mandante no Campeonato Brasileiro será contra o Internacional no dia 4 de fevereiro. Então o Flamengo, ele vai transmitir esses jogos aí com narração dupla, né? Teremos a narração em brasileiro do João Guilherme e em espanhol aí pelo Gustavo Wirtens, tá? Então o Flamengo internacionalizando aí a sua marca. Lembrando, gente, que aí o Flamengo, ele já tem as cotas de televisão aí, né? Mas é o clube que mais arrecada no futebol brasileiro, né? O Flamengo arrecada muito no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo está tentando internacionalizar mais ainda a sua marca. E o ranking digital aí dos clubes, né, em cotas de TV, que é liderado aí pelo Flamengo disparadamente aí. O Flamengo é líder com 68 mil milhões, 339.191 espectadores, né, simultâneos aí nesse ranking. Um ranking que tem Corinthians com 42 mil milhões, o Santos com 26 milhões, o Palmeiras com 23 milhões, o São Paulo com 22 milhões. É o G4 aí dos clubes com maior audiência no público do futebol brasileiro, tá? Depois vem o São Paulo em quinto, o Vasco da Gama em sexto, o Grêmio em sétimo. Do São Paulo, o São Paulo tem 22 milhões, né? O Vasco tem 13 milhões.
em sexto lugar. O Grêmio tem 11 milhões em sétimo lugar. O Atlético Mineiro tem 11 milhões em oitavo. O Cruzeiro tem 9 milhões tem 10 milhões em nono. O Fluminense, ele vem em décimo com 9 milhões. Tá? O Internacional vem em décimo primeiro com 7. O Botafogo vem em décimo segundo com 6 milhões. Né? O Bahia vem aí em 13º com 5 milhões, a mesma pontuação do Vitória, do Sport. Né? O Fortaleza vem em 15º com 14. O Vitória, 16º também com 4, né? 4 milhões. O Ceará em 18º com 3 milhões. O Bragantino em 17º com 2 milhões. O Mirassol, 937 mil. E o Juventude com 742 mil. Lembrando, meus amigos, que eu pontuei aqui que do Flamengo até o Palmeiras, que é o quarto, eu falei tudo certo. 1 milhão, o Flamengo, ele é o líder com 66.339. O Corinthians é o vice com 42.101. 42 milhões e 101. O Santos é o terceiro com 26 milhões e 2. E o Palmeiras é o quarto com 23 milhões e 963. Para baixo eu falei só a primeira parte, né, de 1 milhão. Os outros números eu não falei para vocês, porque se eu for falar vai alongar muito o vídeo, então vou abrir outro vídeo aqui para vocês para explicar essas cotas de TV aí. E tá aí o motivo, né, do Flamengo exigir receber mais das cotas de TV, porque o Flamengo está liderando absurdamente. Do Flamengo para o Corinthians são 14 milhões de diferença de audiência, né, meus amigos? Então o Flamengo está certíssimo aí em cobrar tudo isso. Por isso que o Flamengo está tentando internacionalizar a sua marca no YouTube. Quem sabe dando certo para fora, o Flamengo não consegue no próximo ano já transmitir aqui para o futebol brasileiro, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sino das notificações. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.